Quem é Jesus? Você sabe responder? Imagine que você está no trabalho, ou na universidade, na escola, entre amigos, vizinhos, e essas pessoas que cercam você sabem que você é cristão, sabem que você é cristã. Quem é Jesus? Você saberia responder? Será que faz diferença saber quem verdadeiramente é Jesus? Não uma resposta vaga e meramente pessoal, subjetiva, mas uma resposta bíblica. Quem é Jesus? O que a Escritura nos fala sobre quem é Jesus? Observe que, para quem acha que Jesus foi um revolucionário, há quem pense assim, o verá como um herói que morreu por uma causa. Já ouvi alguém dizer que Jesus é um mártir da paz, um exemplo de alguém que morreu lutando para que as pessoas fossem melhores. Aqueles que creem que Jesus foi apenas isso, então entendem que o papel dos cristãos é continuar esta revolução, mudar o mundo a partir de iniciativas semelhantes, motivando as pessoas a fazerem aquilo que é bom, bonito. Para quem acha que Jesus foi apenas um profeta, ele será visto como um homem comum que pregou a palavra de Deus. Sim, pregou bem, pregou fielmente, foi zeloso, mas um homem comum, como nós. E assim, o nosso papel seria ouvir a mensagem de Jesus. Muitos que são até de outras religiões não cristãs têm um grande apreço por Jesus. Os muçulmanos consideram Jesus como um profeta. E nem por isso entendem que ele é Messias, o Filho de Deus, o Salvador, por isso não são cristãos. Para quem acha que Jesus foi apenas um homem que viveu em santidade, ele será visto como um exemplo de vida, o maior exemplo de todos, mas apenas um exemplo de vida. Jesus foi aquele que deu exemplo de amor, de justiça, de honestidade, e então é visto como um modelo, e o nosso papel passa a ser imitar Jesus. Imagine a crise daqueles que percebem que é impossível imitar completamente o Senhor Jesus, ou seja, ser santo como Ele é santo no nosso procedimento diário. Mas é assim que quem vê Jesus como um homem santo vai se relacionar com Ele. Para quem acha que Ele, sim, é o Messias, mas um Messias apenas humano, como os judeus esperavam que fosse o filho de Davi, ele fosse o Messias, mas um Messias homem como qualquer outro homem, melhor em muitas coisas, todavia apenas um homem. Ele será visto como alguém que morreu por ser um homem que não viveu em pecado, substituindo outros homens, como nós, naquela cruz do Calvário, pagando o nosso preço. E então, ali se encerraria a obra de Cristo. Porém, observe que nenhuma dessas visões sobre Jesus, em nenhuma delas, nós encontramos a perfeita justiça divina que nós precisamos para ter paz com Deus. Em nenhuma delas nós encontramos a poderosa transformação que nós precisamos que seja operada em nós. Em nenhuma delas, portanto, nós encontramos o pleno conforto de alguém que não era apenas igual, era muito mais. Alguém em quem nós podemos entregar, a quem nós podemos entregar a vida toda, toda a vida inteirinha,
todas as nossas lutas, dificuldades, fraquezas, dúvidas, anseios, tudo. Porque ele não só foi como nós, como um de nós, um homem, mas ele é muito mais. E, portanto, pode nos acolher perfeitamente para nos salvar, nos santificar e cuidar de nós. Nós iremos para o texto do Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 19 a 47, que é a sequência da exposição que estamos fazendo aos domingos do Evangelho segundo João. Faremos a leitura, os irmãos acompanhem então, João 5, versículos 19 a 47, que nos diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto,
que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra lida, que é o teu poder para a salvação. Que o Senhor nos conduza pelo teu Santo Espírito, para que possamos dar ao teu povo a tua palavra exposta com fidelidade. E que o Senhor toque nos corações, para que escutem a tua palavra, prontos para serem impactados por ela, transformados por ela. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão e nos conduza em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já falamos que o Evangelho segundo João possui 7 sinais que vão antecedendo discursos, ensinos do Senhor Jesus. Nós já vimos 3 sinais. O primeiro dos sinais foi a transformação da água em vinho, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. E seguindo o primeiro sinal, Jesus nos ensina sobre o verdadeiro culto. Ele purificou o culto ao Senhor, como nós vamos encontrar no capítulo 2 a 4, a maior parte dele, até o versículo de número 42. Então, a partir do versículo de número 46 do capítulo 4, aparece um outro sinal. E Jesus cura um filho de um nobre que estava para morrer. Seria uma cura que aos olhos dos homens seria incurável. Uma cura impossível. Jesus realiza um milagre curando alguém que estava para morrer. E em seguida, Jesus faz outro milagre, outra cura impossível, curando um paralítico, alguém que ninguém poderia curar. Então, são 2 sinais que vão estar juntos, são inclusive, estão relacionados, e são a cura de doenças incuráveis para o homem, para a sociedade. Após essas 2 curas, é que surge exatamente esse discurso que nós lemos agora. Jesus vai falar algo a partir desses 2 sinais que ele realiza. Afinal, como ele mesmo disse no capítulo 4, versículo 48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Esses sinais, então, eles visam atrair a atenção do leitor para as palavras ditas. Os sinais não devem ser entendidos como o coração do Evangelho. Os milagres não devem ser entendidos como o coração da obra de Jesus. Eles são testemunhas de Jesus. Eles atraem os leitores, no nosso caso, ou mesmo aqueles que estavam na época, os ouvintes, para que eles possam ouvir atentamente o que tem que ser dito sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E, como creio que devem ter observado, Jesus começa a falar sobre quem ele é, sobre a natureza dele. Na verdade, muito mais sobre a pessoa dele do que sobre a missão dele, como é até sugerido no título em negrito que a Sociedade Bíblica colocou neste trecho da palavra do Senhor. E nós vamos ver alguns versículos que nos mostram esta relação de Cristo com o Pai, de tal modo que nós somos conduzidos a entender que ele tem a mesma natureza divina do Pai. Exatamente como ele já
pré-anunciou no versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Parece muito simples, parece que não quer dizer muita coisa, mas os judeus entenderam que Jesus estava mostrando uma relação com o Pai que ia muito além daquela relação genérica do povo de Deus, em que os servos de Deus, nesse caso aqui, os judeus, poderiam chegar para o Pai e dizer assim: nosso Pai que está nos céus. Vamos pensar na oração dominical que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele ensinou a orar e chamar a Deus de Pai para todos os filhos. Orar a Deus chamando de Pai, e quem chamasse seria qualquer um que tivesse uma relação com o Pai de verdade. Ou seja, não é uma relação de pai e filho singular. Ele ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim por diante. Então, os judeus entenderam que não era isso que Jesus estava dizendo. Que Jesus não estava chamando o Deus de Pai nesse momento, dentro de uma relação mais genérica, e que ele estava se associando ao Pai numa semelhança de natureza. Tanto é que no versículo 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Veja, eles entenderam, não é o nosso Pai, é o Pai dele, exclusivamente dele, fazendo-se igual a Deus, de mesma natureza. Lembre-se que nossos filhos têm a nossa natureza. Somos pecadores, nossos filhos são pecadores. Nós somos humanos, nossos filhos são humanos. E assim, a nossa natureza é passada para os nossos filhos. Eles entenderam que Jesus estava se fazendo igual a Deus, de mesma natureza. E tendo então curado esses dois enfermos, e mostrado um sinal que chame a atenção, que deveria chamar a atenção para ele, Jesus começa a falar sobre quem ele é. Versículo 19 começa falando da perfeita relação entre Cristo, o Filho, e o Pai. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O homem fora criado à imagem de Deus. E aí, todo ser humano é a imagem de Deus. Mas o homem vive, por causa do pecado, para fazer as obras que ele mesmo deseja realizar. O homem, por causa do pecado, já não mais faz as obras que o Pai quer que faça, mas faz as obras que ele deseja fazer. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, nos fala sobre as obras que nós deveríamos realizar, porque é o propósito de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o propósito do Senhor, que nós praticássemos as obras dele. Mas o pecado deformou isso. O pecado tornou o homem um ser autônomo. O homem quer fazer a sua vontade, quer realizar as suas obras, e quer que essas obras sejam para a sua glória. Por isso as obras dos homens são más. Lembrem-se que Isaías nos diz que até as nossas obras, até aquilo que nós realizamos, é chamado de trapo de imundícia. Porque aquilo que nós fazemos segundo nossa vontade, marcado pelos nossos interesses, nossos pecados e para nossa glória. O homem faz coisas boas para glorificar a si mesmo.
não aquele que criou. Veja que em Gênesis capítulo 4, versículo 17, Caim faz uma coisa que não é ruim. Ele, depois de ter coabitado com sua mulher, teve filhos e edificou uma cidade. É ruim edificar uma cidade? É pecado edificar uma cidade? Não, a Nova Jerusalém é uma cidade. Todavia, ele não fez isso para a glória de Deus. Ele chamou a cidade de Enoque, o nome de seu filho, ou seja, para satisfazer o seu orgulho. Ele colocou o nome da cidade, o nome do seu filho, porque isso era uma forma de engrandecer a ele mesmo, de mostrar suas conquistas, de exaltar as suas ações, de mostrar quem ele era. Ou seja, não é apenas uma questão de fazer coisas certas ou erradas. É uma questão de fazer aquilo que é certo com propósito certo. Ou fazer aquilo que é errado ou certo, mas com propósito errado. São problemas diferentes, mas que apontam para o mesmo pecado. Se você faz o que é errado, já começou errado, e faz isso para a sua glória. Mas se você faz o que é certo e faz isso para engrandecer o seu nome, para se envaidecer por causa do seu orgulho, você também está errado, porque toda obra que o homem faz deve ser feita para a glória de Deus. É por isso que as nossas obras são chamadas de trapo de imundícia, porque não só fazemos o que é errado, mas também fazemos para glorificar o nosso nome, não fazemos para engrandecer o nome de Deus, não fazemos para glorificar a Deus, e portanto usurpamos a glória que pertence somente a Deus. Jesus cita isso algumas vezes em Mateus. Mateus 6, versículo 2, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. É ruim dar esmola? É pecado dar esmola? É ruim aos olhos de Deus dar esmola? Não. Cornélio, que foi visitado por Pedro e teve a pregação da palavra e se converteu com a sua família, o texto diz que quando o anjo vem falar com Cornélio, ele diz que as esmolas de Cornélio subiram a Deus. Ou seja, dar esmolas é algo bom e agradável a Deus. Todavia, eles tocavam trombeta para anunciar a glória deles, para mostrar para todo mundo que eles eram bonzinhos. Então, diz que para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus fala mais: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Orar é pecado? Orar é ruim? Orar desagrada a Deus? É claro que não. Mas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6, versículo de número 5. Mas ainda continua: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Mateus 6,16. Eles também receberam a sua recompensa. Portanto, o problema aqui é que o homem faz as coisas para a sua glória. Nós podemos ter em nossa geração muitos bons pregadores. Nós podemos ter pessoas que sabem de tudo e até pregam corretamente. Mas se essas mesmas pessoas colocam suas fotos em cartazes para chamar a atenção para si, o nome maior do que o texto bíblico para chamar a atenção para si, e se fazem todas essas coisas para glorificar, gloriar, engrandecer, exaltar, enaltecer o próprio nome, não importa quão boa seja a palavra que elas estejam dando, elas estão pecando contra Deus, porque o propósito daqueles que fazem as boas obras é glorificar a Deus. A questão não é só fazer o que é bom, a questão é fazer o que é bom para a glória de Deus. Essa é a questão. Se você que é pastor, que é presbítero, que é diácono, que é membro da igreja, presidente da SAF, da UPH, ou de qualquer que seja a sociedade ou ministério numa igreja,
que possui ministérios, e você realiza grandes obras para mostrar o relatório ao presbitério, para mostrar para todo mundo o tamanho do relatório que você tem, porque você fez muitas coisas durante o ano. Aquilo que você fez pode não ter para Deus nenhum valor, porque você glorificou a si mesmo, você exaltou a si mesmo. Deus não foi glorificado. Não, mas eu fiz tanta coisa boazinha, eu distribuí panfleto, distribuí Bíblia, preguei aqui e ali, eu fiz coisas tão bonitas, todo mundo aplaudiu, olha só que coisa linda, mas Deus não foi glorificado, porque você fez isso para a sua glória. As pessoas viram como você é grande, como você é bom, como você é inteligente, como você consegue fazer grandes coisas, mas elas não foram para Deus. E viram como Deus faz grandes coisas por uma pessoa pequena, insignificante, uma pessoa pecadora, como Deus é glorificado até em pecadores como nós. João Batista foi chamado de o maior profeta. Um homem que viveu no deserto, comendo mel silvestre, gafanhoto. Um homem que se vestia com peles. Um homem que tudo que fez foi pregar a palavra de Deus com fidelidade. Não fez milagres, não fez grandes sinais, não se envolveu com nenhum líder eclesiástico, completamente alheio a tudo que era grande, tudo que era bonito, pomposo, tudo. E é chamado de o maior profeta. Um homem que disse, agora importa que eu diminua e ele cresça. Chamou a atenção das pessoas, não com cartazes bonitos com a sua foto e o nome estampado para que ninguém se engane que é você mesmo. Ele chamou a atenção das pessoas para Jesus. Porque o propósito de João Batista não era mostrar que era um bom profeta, um grande profeta, um profeta que vai ter o seu nome citado e suas frases citadas por gerações. O propósito dele era dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito de João Batista era apontar para Jesus, para que as pessoas fossem para Jesus, e não para você, para Jesus. Jesus faz as obras do Pai. Observe que Jesus, ele não faz as suas obras. Ele diz: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. A ideia não é, o Pai foi lá e curou, Jesus vai lá, vê a cura e cura. O Pai foi lá e fez um milagre, Jesus olha lá e faz um milagre. A ideia não é isso simplesmente. A ideia é aquilo que o Pai quer que o Filho faça, aquilo que o Pai mostra para o Filho, para que o Filho faça, isso é feito. O Pai quis que fosse feita a criação, que todas as coisas fossem criadas. O Filho vai lá e faz o que o Pai mostrou para ele que era a sua vontade. Então, o Filho faz aquilo que é a vontade do Pai. Olha a relação. E é assim que você entende o que significa aquela frasezinha do meio do versículo 1 de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, porque ele estava ali para fazer as obras do Pai. Exatamente isso. O Pai mostrava para o Filho o que ele deveria fazer, e o Filho fazia aquilo que o Pai mostrava para ele. De forma que, tendo em vista que o Filho só faz aquilo que o Pai mostra, e então o Filho ele sempre glorifica o Pai. Nós encontramos então a perfeita unidade entre os dois, a relação perfeita entre os dois, e nós encontramos em Jesus o propósito real de glorificar a Deus, a tal ponto do Filho se esvaziar, do Filho se anular, como disse Paulo em Filipenses, no capítulo 2, falando sobre a humildade do Senhor Jesus, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo glorifica o Pai, inclusive se esvaziando. Como é que nós podemos aplicar esse primeiro ponto para nós? Nós temos uma obra para fazer. A igreja tem uma obra para fazer. Como nós já lemos em Efésios 2:10, que nós somos criados para as boas obras. Mas, quais são as suas intenções? Eu creio que nesse momento você deve estar lembrado, pensando, ou fez alguma associação com Filipenses. Porque Paulo diz em Filipenses capítulo 1, que algumas pessoas estavam pregando o evangelho, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ou seja, havia pessoas que pregavam a Cristo por discórdia insinceramente, como diz o versículo 17. Ainda que a palavra de Deus seja a mesma, e aqueles que estiverem ouvindo a palavra, desde que ela seja pregada com fidelidade, poderão se converter. Aqueles que pregam insinceramente pecaram contra Deus. A palavra pregada com fidelidade por uma pessoa não sincera, essa palavra, ela também é a palavra de Deus. Todavia, aquele que faz com motivos errados está pecando contra Deus. Portanto, faça a obra do Senhor como Jesus faz. Não vamos ser iguais a Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Mas nele, estando nele, nós somos ensinados a fazer a obra de Deus, por amor a Deus. E esta obra, na verdade, ela é a própria fé no Senhor Jesus. Essa deve ser a principal obra que nós devemos realizar. Capítulo 6, versículo 28 e 29 diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, os judeus com quem Jesus estava falando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esta é a nossa obra. Não temos o que nos gabar, a nossa obra é crer nele. E estando nele, então fazer a vontade dele. Então não temos glória. Se tudo que nós fizermos de bom vem da graça de Deus, eu não tenho de que me gloriar. Então, se você quer se gloriar, faça como Paulo diz aos Coríntios: glorie-se no Senhor. Só no Senhor. Glorie-se em conhecê-lo. Porque como Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Isso basta. Então, faça para a glória de Deus tudo o que você fizer. Como disse Paulo: quer comais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se porventura você está fazendo algo que seja muito bonito, pode ser a coisa mais bonita do mundo, mas se você está fazendo para colocar o seu nome bem grande num cartaz, sua foto bem bonita e sorridente, e para atrair pessoas atrás de você, pode ser a coisa mais bonita do mundo, pode ser a palavra mais sábia do mundo, você está glorificando apenas a si mesmo. A única pessoa que naquele momento está sendo exaltada é você mesmo. E portanto já recebeu a sua recompensa. Não tem mais recompensa. Porque em vez de glorificar a Deus, você glorificou a si mesmo. E Cristo, Ele sempre glorifica o Pai, não a si mesmo. Mas continuando, nós, no versículo de número 21,
vamos ter uma outra aproximação sobre o ser, a natureza divina do Pai e a do Filho. Ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Observe que agora Jesus mostra que Cristo faz as mesmas obras do Pai. Primeiro ele diz que ele faz tudo para a glória do Pai. Segundo, o Pai mostra, veja a intimidade do Filho com o Pai. Inclusive porque, mais à frente, Jesus diz que ninguém nunca viu, nem ouviu. Versículo 37, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Mas Cristo diz que ele vê o Pai, ele vê as obras do Pai, o que o Pai quer mostrar para ele. E agora ele diz que ele faz as mesmas obras. Olha só, o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Assim também, do mesmo jeito, o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Filho tem poder para dar vida como o Pai tem poder para dar vida. Inclusive, vai acontecer isso no capítulo de número 11 do Evangelho segundo João, tendo em vista que nós vamos encontrar a ressurreição de Lázaro, um amigo do Senhor Jesus. Jesus, ele faz as mesmas obras do Pai. O Evangelho segundo João começa nos falando de Cristo como Criador. Ele começa mostrando que Jesus é também Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele já começa mostrando Cristo como um Criador, as mesmas obras do Pai. Pai é chamado de Deus Criador. O Filho é então apresentado pelo evangelista João como também Criador. E no decorrer do Evangelho de João, Jesus faz as mesmas obras do Pai. Vamos ver algumas. Jesus chama homens para serem seus profetas. Nós temos Jesus escolhendo os seus apóstolos, que são como seus profetas, à semelhança do Antigo Testamento, quando Deus escolhia homens para serem profetas dele, boca dele. Esses apóstolos são profetas de Jesus, que Jesus chama, prepara para que anunciem a sua palavra. Capítulo de número 1, versículo 31 a 51. Jesus faz grandes milagres, nós já falamos de alguns, mas no decorrer do Evangelho vão acontecer outros milagres, são 7 sinais ao todo. Assim como Deus fez grandes coisas no Antigo Testamento, Jesus também. E são sinais escolhidos a dedo. A cura de pessoas que não poderiam ser curadas, a transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, o Senhor que alimenta o povo. Então, observe que Jesus faz as mesmas obras que nós vimos no Antigo Testamento o Pai realizar. Jesus alimenta o seu povo milagrosamente. Lembram que lá no deserto, Deus mandou o pão do céu e alimentou o povo com carne, e durante 40 anos sustentou um povo no meio do deserto, inclusive com água. Em João, Jesus é a água, da água viva para quem chega-se a ele. Em João, Jesus alimenta com pães e peixes a multidão. Jesus é aquele que sustenta seu povo com pão e com água. Só que mais ainda, ele tem um pão do céu para dar e uma água viva para conceder. Mas veja a semelhança entre as obras do Pai e as obras do Filho. Jesus perdoa pecados. Aquela mulher do capítulo 8, que ia ser apedrejada, e o Senhor Jesus a perdoa. Ele tem poder para perdoar os pecados daqueles que se arrependem de seus pecados. Ele, assim como o Pai perdoa. Jesus ressuscita os mortos como o Pai ressuscita os mortos, inclusive como nós mencionamos no versículo 21 e no capítulo 11 de João. Jesus dá até mandamentos, como Deus deu mandamentos com autoridade divina.
Não como um profeta anunciando palavra de Deus, como Moisés. Moisés era um profeta de Deus, dando palavra de Deus. Aquilo que Moisés deu ao povo era palavra divina. Jesus dá um mandamentos da parte dele mesmo. Veja lá em João, capítulo 13, versículo 34, ele diz: novo mandamento vos dou. E Jesus dá um mandamento que não estava na Escritura. Jesus dá um mandamento com autoridade divina. Ele não diz, assim diz o Senhor, ele diz, eu dou o mandamento. Jesus tem a autoridade para dar mandamentos ao seu povo, como o Pai fez no Antigo Testamento. No capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus diz ainda que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. As mesmas obras do Pai. E até Jesus envia o Espírito Santo para o seu povo, como nos diz João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, ou capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. O próprio Senhor Jesus envia o Espírito de Deus, como o Pai manda seu Espírito para o seu povo. E no Antigo Testamento nós assim encontramos. Observe então que Jesus faz as mesmas obras do Pai. E isso deveria mostrar ou ser entendido, compreendido como um sinal de que Jesus possui a mesma natureza divina. Eles não entendiam que o Messias seria filho de Deus e como o filho da mesma essência, da mesma natureza divina. Por isso que lá em Mateus capítulo 22, versículo 41 a 46, eles não entenderam quando Jesus fez uma pergunta difícil para eles. Não souberam a resposta. Diz assim o texto: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Isso não era problema. Descendente de Davi, o Messias seria rei, o Messias seria aquele restaurador de Israel, faria com que o povo, a nação, encontrasse seus dias gloriosos. Isso eles esperavam. Todavia, replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, ou seja, Davi não disse da sua boca para fora, Deus usou Davi, falou por meio de Davi, o Espírito de Deus foi quem falou as seguintes palavras. Ele diz: chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A pergunta é: se, pois, Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Um pai não chama seu filho de Senhor, porque o respeito que o filho tem para com seu pai é um mandamento para qualquer situação. Não importa se o filho é rei e o pai é camponês. O pai sempre terá primazia. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, nos mostra que a paternidade sempre estará acima de qualquer outra autoridade. O filho é presidente da república e o pai é um agricultor. Pessoas que talvez estejam muito distantes socialmente. O filho, quando for visitar o pai, ou quando o pai for visitar o filho o chamará de Senhor. Porque o pai será sempre a maior autoridade sobre o seu filho. E por isso Jesus pergunta: como é que Davi chama o seu próprio filho de Senhor? Qual é a razão? Porque ele era rei. Sim, mas Davi também era rei. Na verdade, o trono do filho de Davi é uma herança, pensando numa questão aqui humana, é uma herança do pai. E aí, uma vez que eles não entendiam Jesus como divino, era a única herança. Então, qual é a razão
de Davi chamar o seu filho de Senhor. E diz o texto: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Eles não entendiam, mas esses sinais deveriam ser compreendidos como uma indicação de que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, era da mesma natureza divina do Pai. Isso tem implicações, tem grandes e maravilhosas implicações. Implicações que confortam o nosso coração. Nós cremos e entregamos a vida ao Filho de Deus, que, sendo Deus de Deus, o Senhor da glória, o Criador, que pode dar vida, porque tem nele mesmo poder para dar vida, então nós estamos muito bem seguros. Não entregamos a vida apenas a um homem, não entregamos a vida nem mesmo apenas ao Messias homem, entregamos a nossa vida ao Deus homem, àquele que tanto nos representa, quanto ele está à direita de Deus e possui toda a glória de Deus, e pode então tomar nossa vida sobre si perfeitamente. Mas então, vamos continuar, porque agora, no versículo 23, Jesus vai falar exatamente dessa glória. Ele diz: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Observe que nós estamos vendo semelhanças diretas, porque o próprio texto está dizendo: assim como o Pai, assim Filho. Assim como o Pai, assim Filho. Então, não são deduções, ou muito menos induções. O texto está fazendo uma semelhança, apresentando uma semelhança direta, objetiva. A honra que se deve dar ao Pai, deve se dar também ao Filho. Então, gostaria de lembrar o que nos diz Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 5. Pois, a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus, que algumas vezes homens, quando se depararam com eles, se prostraram num gesto de adoração, e os anjos repreenderam: levanta, levanta, nada disso. Sou conservo teu. Mas esses mesmos anjos deveriam adorar a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Adorar como, de uma forma belíssima, nos mostra Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, toda a criação, tudo que Deus criou, estava diante do Cordeiro, diante daquele que está no trono, e diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos, aqueles 24 anciãos, a igreja toda do Senhor, prostraram-se e adoraram. Adoraram aquele que está no trono e ao Cordeiro. A honra devida ao Pai tem que ser dada ao Filho. Quando não se dá a honra devida ao Filho, também se desonra ao Pai. Qualquer seita que anule a glória do Filho de Deus, quer Testemunhas de Jeová, quer outras seitas messiânicas, quer seja uma grande religião, uma pequena religião, seja antiga, seja nova,
que não dar a Cristo a devida honra, a adoração, também está desonrando a Deus Pai, porque Deus o constituiu como Senhor para ser glorificado e honrado por todos como o Pai é, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. É por meio desse Filho, inclusive, que damos honra ao Pai. Aquele que se humilhou e foi até a cruz, é o mesmo que, nos identificando com Ele, nos achegando a Ele, nos eleva à presença do Senhor, para que o adoremos. Quando nós adoramos o Filho, nós estamos adorando o Pai. Não por ser a mesma pessoa, porque não são a mesma pessoa, mas porque é por meio do Filho que nós honramos o Pai. Quando nós estamos dando glórias ao Filho, nós o fazemos também como quem dá glórias ao Pai. Porque assim Deus o constituiu como um mediador de toda a nossa adoração e todo o nosso louvor a Deus. Honre o Filho, honre o Senhor Jesus. Mas ele diz mais, no versículo 26, tem ainda mais uma semelhança do Filho com o Pai. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Observe, nós já vimos que o Filho tem uma íntima relação com o Pai, que o Filho faz as mesmas obras do Pai, que o Filho tem a mesma glória do Pai, e agora ele nos diz que o Filho tem a mesma essência do Pai. Que criatura tem vida em si mesmo? Que criatura? Anjos só vivem porque Deus lhes dá vida. Qualquer anjo, não importa o maior ou o menor, querubim, serafim, seja quem for, só tem vida porque Deus dá vida. Demônios só têm vida, só existem porque Deus lhes dá vida. O próprio Satanás só existe e só tem vida porque Deus lhe dá vida. Animais e vegetais, qualquer ser, do menorzinho, o minúsculo ser, que possível de ver a olho nu, ao maior animal que já existiu na face da terra, só tem vida porque Deus dá vida. E qualquer que seja o ser humano, só tem vida porque Deus dá vida. Não há ninguém no universo inteiro, nada que tenha vida que não tenha sido dada por Deus. Toda a vida vem de Deus. Deus é o único que pode dar vida. E ninguém tem vida sem que Ele queira que tenha vida. Mas só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus existe sem depender, sem precisar de ninguém. Deus é o único que tem vida em si mesmo. O único. E Ele diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Só Ele. E Ele diz que o Filho também. Ele não depende de mais ninguém. Jesus então diz que o Filho é semelhante ao Pai em sua essência, na sua existência, como aquele que não precisa de ninguém, aquele que existe tem vida em si mesmo e que é a fonte, inclusive, de toda a vida, como nós lemos em João, capítulo de número 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha a glória do Filho. Me diga, se ele fosse apenas um homem, por maior que pudesse ser, se ele fosse apenas um grande homem, um mais santo homem, sobre que homem poderia se dizer que tem vida em si mesmo? Ninguém, nem anjos, nem demônios, ninguém tem vida em si mesmo. Mas o Filho tem, porque Ele é Deus de Deus, é o eterno Filho de Deus, que tem vida em si mesmo, que não é como nós, que depende de Deus para ter vida.
Ele é o Filho de Deus eterno. É confortador saber que nós estamos nas mãos daquele que, mesmo tendo se feito igual a nós, é ainda o eterno Filho de Deus, que tem vida em si mesmo e pode dar vida para quem Ele quiser. Aquele que tem vida em si mesmo e tem poder para dar vida, se fez como um de nós para nos representar junto ao Pai e nos unir ao Pai, unir a Deus por meio desta relação íntima, nos identificando com Ele e Ele conosco. Isso é confortador, porque significa que a sua obra em nós é perfeita, porque é uma obra divina, não é uma obra de homens. A sua obra em nós, ela será completada perfeitamente, porque é uma obra divina, não é uma obra de homens. A sua vida operando em nossas vidas, ela é perfeita, porque é obra divina, não é obra de homens. Ele realmente operou por nós e em nós, e isso traz segurança para o nosso coração. Não cremos apenas num grande homem, mas fomos chamados à fé no próprio Filho de Deus. Você tem entregue a sua vida a Ele totalmente? Porque não é incomum que as pessoas falem que creem em Jesus e até que entregaram a vida a Jesus, mas vivem como se isso não bastasse. Como se nos dias maus, o fato de estar em Cristo, de conhecer a Cristo e de saber quem Ele é, isso não ser suficiente. Como se Ele não tivesse o poder para cuidar de nós, a autoridade para cuidar de nós, como se Ele não pudesse fazer o que prometeu. Precisamos lembrar, não só teoricamente, mas aplicando a nossa vida, quem é Jesus? Jesus é o Deus de Deus. Portanto, todas as suas palavras, todas as suas promessas, todas as suas obras, em nós e por nós, são fiéis e verdadeiras, são suficientes e eficazes. Então eu estou seguro nele. Aquele que se tornou um de nós e que nos representa junto ao Pai, tem poder para cuidar de nós. E como ele se tornou um de nós, ele também mostrou empatia com nossas falhas, fraquezas, dores, lutas, angústias, dificuldades. Como diz Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu posso descansar nele. Descansar de tal modo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Por quem Ele é. E quem Ele é que dá peso, força, dá autoridade a tudo que Ele disse, tudo que Ele prometeu para nós. Então você pode descansar no Senhor. Você pode entregar suas necessidades, pode contar suas fraquezas, você pode confiar na sua justiça. Você pode esperar nas suas promessas, de verdade. Não importa não importa quão grandes sejam os inimigos, quão astutos sejam os inimigos, e os inimigos sempre serão assim. Jesus disse que o Satanás era astuto. A Bíblia diz que ele é sagaz. E não importa não importa quais os problemas que virão e de quem virão os problemas. Ele é o nosso Deus. E tem poder para cuidar de nós. Tem poder para vencer nossos inimigos, que se acham muito espertos, fazendo uma série de artimanhas para prejudicar-nos. Ele tem poder para cuidar de nós. Não importa quão grandes sejam os problemas que venham sobre o mundo inteiro, Ele tem poder para cuidar de nós. Não importa quão pecador nós sejamos e nos sintamos miseráveis e indignos de estar diante de Deus, Ele tem poder para nos levar a Deus, porque Ele é o justo e justificador
daqueles que creem. Portanto, conhecer o ser de Cristo, saber a sua verdadeira natureza, é para nós uma mensagem de grande conforto. Significa que realmente tudo que está dito para nós, tudo que nos é dito como promessas de esperança e conforto, são palavras verdadeiras, porque Ele tem poder para cumpri-las cabalmente. Mas eu gostaria de trazer ainda um finalzinho do texto, porque a partir do versículo 31, o texto ainda segue, e segue falando do testemunho que é dado a respeito dele. Ele diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, quando alguém fala sobre ela mesma, não pode se dar credibilidade. É preciso ter testemunhas que falem algo sobre aquela pessoa para que se confirme, como é feito num tribunal. Então ele diz: outro é o que testifica a meu respeito. Até o momento, fora o que ainda se vem, o Evangelho de João nos conta várias pessoas como testemunhas de quem é Jesus. Você que não crê no Senhor Jesus, que tem dúvida, João apresenta testemunhas reais. Primeira testemunha, João Batista. João Batista, no capítulo 1, versículo de número 7, o texto diz: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Versículo 8 diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele está falando de João Batista. O versículo 15 diz: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo de número 32, João diz: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu vi. E o 34 diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Primeiro testemunho, ele está dando o seu testemunho. E Jesus repete esse testemunho no versículo 33 do capítulo 5. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Esse testemunho sobre quem é Jesus. Mas teve muito mais testemunhas. Capítulo 1, versículo 41, nos diz que o André achou o seu irmão Simão, que é o Pedro, e então disse: achamos o Messias. Eles testemunharam pelas obras de Cristo que estavam diante do Messias. Filipe e Natanael, nos versículos 49 a 51, Natanael diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ele testemunha sobre quem é Jesus. Maria e os discípulos, no capítulo 2, versículo de número 11, após terem visto a água sendo transformada em vinho, diz que com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E Maria estava junto, por isso nós mencionamos. Eles testemunham o que viram. A mulher samaritana, ou melhor, antes disso, uma série de pessoas, no versículo 23, que viram sinais de Jesus, capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Pessoas que eram testemunhas sobre quem era Jesus, por tudo que viram e ouviram. A mulher samaritana, capítulo 4, versículo de número 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E esses, muitos samaritanos também testemunharam. Versículo 42. E diziam à mulher:
Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O nobre e a sua família, no capítulo 4, versículo 53, com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E aquele paralítico, duro de coração, mas também testemunhou o que Jesus fez, os sinais do Senhor Jesus. Muitos testemunharam que Jesus era de fato enviado. Mesmo assim, os judeus não creram. E Jesus diz que, no entanto, apesar de ter muitos testemunhos a seu favor, não são esses os principais testemunhos. Ele cita 3 testemunhos, que são os principais testemunhos de quem ele é. Versículo 36, capítulo 5. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. As obras de Jesus testemunham sobre quem é Jesus. As obras. Os sinais que ele realizou, que nós já vimos aqui nos versículos anteriores. Tudo que Jesus fez, tudo que ele pregou, testemunham acerca de quem é Jesus. Versículo 37, ele diz uma segunda testemunha. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. E apesar deles não terem visto e ouvido, o Pai tem testemunhado, porque inclusive o João Batista, ele testemunha como enviado de Deus. Capítulo 1, versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E o versículo de número 33 diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, ou seja, Deus, a batizar com água, me disse. Então, Deus disse para ele: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Pai dá testemunho dele. E também, versículo 39 nos diz que a palavra de Deus testemunha sobre quem é Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, as pessoas, os judeus daquela época, liam a Bíblia, examinavam a Bíblia, porque sabiam que nela estava a vida eterna. E Jesus disse: pois é exatamente lá que está a meu respeito. É exatamente lá na Bíblia, na palavra de Deus, que se fala sobre quem eu sou. Lembre-se, algumas passagens. Gênesis 3,15, que nos fala daquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 22, que nos fala do filho da promessa e aquele que viria. Deuteronômio 18, versículo de número 15. Moisés fala sobre alguém que viria, um grande profeta que viria para anunciar a vontade do Senhor. O Senhor Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E outros textos. São alguns exemplos de que a Escritura falava sobre Cristo. Portanto, tanta testemunha sobre quem é Jesus torna os homens que têm ouvido a palavra de Jesus indesculpáveis. Se você acha que um dia, quando o Senhor voltar, poderá dizer: mas Senhor, eu não tive tanto ensino assim, eu não sabia muito. Há tanta testemunha sobre quem é Jesus, que torna os homens, mais uma vez, indesculpáveis. Além disso, qual é o papel da igreja? É dar testemunho sobre quem é Jesus. Não é o que você acha: eu acho que Jesus é isso, eu acho que Jesus é bom, eu acho que Jesus é tudo para mim. Isso não diz nada. Quem é Jesus?
é o Filho de Deus, Deus de Deus, o Senhor, o Salvador, o Criador de todas as coisas, pelo qual Deus fez todas as coisas. É a perfeita imagem do Deus invisível. Jesus é quem Ele é o grande eu sou, como nós veremos ainda no Evangelho segundo João. E você tem que ensinar, você tem que testemunhar para todos quem Ele é. O propósito da igreja é dar glórias ao Senhor, testemunhando quem Ele é. Testemunhando também as obras que Ele realizou. Tanto as que a Bíblia nos revela, quanto as que Deus fez na sua vida. Ou Deus não fez nada na sua vida. Se Ele não tiver feito nada na sua vida, então é porque você ainda não conhece o Senhor. Mas se você tiver experimentado essa graça redentora, você terá com certeza muito ao que falar, testemunhar acerca do Senhor Jesus, as suas obras, porque começa com a nova vida que Ele nos dá, pelo agir dEle em nós e por nós. O que Deus quer, então, é que nós creiamos nele, no Filho de Deus, como Ele é. E então estejamos glorificando o seu nome, como Ele nos revelou que é, para que as pessoas o conheçam também. Quem é Jesus? É este que acabamos de conhecer melhor. E o que Ele quer de nós é que nós venhamos a tributar a glória devida ao seu nome, por tudo aquilo que Ele revelou para nós. Então, dê esse testemunho, o testemunho de quem crê verdadeiramente nele. Em dias difíceis como este, seu testemunho será dado por meio de suas atitudes, sua confiança, o mostrar para a sua família que você confia que Deus não deixou o seu trono e que seu Filho, que se fez como um de nós, é o nosso Deus. Portanto, podemos descansar nele. Você dá testemunho colocando diante de Deus a sua vida, da sua família, o tempo inteiro, mostrando que realmente você crê que Ele é o Senhor. Você dá testemunho glorificando o nome dEle, dando primazia a Ele, prioridade para Ele, não só no dia do Senhor, mas todos os dias, como quem reconhece que aquele que se fez um de nós é também o Senhor da glória. Então deve receber toda a nossa glória por meio da nossa vida dedicada a Ele. Você dá testemunho realizando as obras que Ele quer que você realize, mas não para a sua glória, não para ter o seu nome destacado, não para ter discípulos de você mesmo, mas para que o nome dEle seja engrandecido entre todos. Talvez essas pessoas não lembrem seu nome, mas lembrarão o nome daquele que recebeu todo louvor e honra e glória por meio de sua vida, por meio de sua pregação. E é isso que importa. Então, aponte para Cristo Jesus com sua vida.